dia. São 5 e pouca da manhã, eu acho. Já acordei, já tem muito tempo já que eu dormi cedo. Já orei ao Senhor, já bati um papo com Ele a respeito de mim. Perguntando não, né? Que falando a respeito de hoje, né? O que Ele vai fazer hoje? Quais são os planos de Deus para hoje? Falei, se eu morrer hoje, Senhor, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu não mereço nada, eu sei que eu nunca segui o Senhor como o Senhor gostaria que eu seguisse, mas se for da tua vontade, da tua misericórdia, eu peço perdão pelos meus pecados. Se hoje for o dia da minha morte, eu peço ao Senhor que me dê uma chance de estar com o Senhor, não sei se o céu é no céu mesmo, ou se o céu é na terra, mas aonde for melhor, que o Senhor me dê a misericórdia de estar, se hoje for o dia da minha morte. Porque nós nunca sabemos o que Deus vai fazer, né? A qual a permissão dEle, o que Ele vai fazer, porque toda honra, toda glória, toda exaltação é para Ele. E Ele é o Deus que eu escolhi cultuar, né? O Deus que eu escolhi amar. Por mais que eu peque contra Ele, é o Deus que eu escolhi, sabe? Que eu acredito, que eu creio, que eu tenho fé. Então, assim, eu sempre converso com Ele a respeito dos meus arrependimentos, sabe? De ter feito tantas escolhas erradas. Talvez eu tenha feito alguma que foi certa, né? Mas eu não me lembro, não. Porque a escolha certa mesmo seria eu ter ficado virgem, ter ido para o convento, para algum lugar para orar a Deus, para fazer as coisas de Deus, ajudar os outros. Isso sim seria certo. Ah, isso sim. Mas não tem como a gente voltar no passado e consertar nada. Não tem. Tem como eu tentar, me esforçar, porque no presente eu faça diferente, eu comece a deixar de fazer coisas erradas. Mas algumas vezes, gente, eu vejo que eu tô fazendo, de repente, do nada, eu já tô fazendo uma coisa errada, um pecado contra Deus. Aí eu fico triste comigo mesma, sabe? Eu fico desolada comigo mesma. Dormi bem, acordei bem. Já tem 2 noites, 2 dias, 2 madrugadas que a mãe não dorme. E eu acho que ela não dormiu essa madrugada também não. Fui lá no quarto dela, quando ela tá com a cabeça toda tampada, direitinho, sei não, mas eu acho que ela não dormiu não. Aí, ela já ficou 4 dias, 4 noites, 4 madrugadas sem dormir. E ela ficou totalmente descompensada. O Alzheimer, juntando com o cansaço físico e os remédios que ela toma, que os médicos mandam ela tomar, né? E você? Como você tá? Dormiu bem? Quais seus sentimentos a respeito de você mesmo? O que você sente? Assim, com você, com o que você já fez, com a escolha que você está fazendo? Você acha que é isso mesmo que você quer? Você acha que está certo? Você já conversou sobre isso com Deus? Então vamos, hoje, ler mais um pouquinho da palavra. Por gentileza, se você tiver uma Bíblia, pegue a Bíblia, por favor, se for da tua vontade, de tirar alguns momentos para Deus, para conhecer mais de Deus, para conhecer o que Deus faz, porque Deus não muda, para conhecer mais de Deus, o que Deus é capaz de fazer, o que Ele já fez no passado. Eu vou ler devagar, eu vou ler aqui para vocês me acompanharem, mas quem não estiver com a Bíblia na mão, mas tiver muita coisa para fazer, porque eu entendo sobre isso, estiver limpando a cozinha, limpando o banheiro, varrendo a casa, lavando roupa, varrendo a varanda, eu entendo você.
você me escute, que eu vou falar com mais delicadeza, eu vou procurar falar com mais, nós vamos bater um papo a respeito do que está escrito aqui. Porque nós nunca começamos um livro pelo meio, pelo final. Nós começar. Aqui, ó, aqui é a capa, depois da capa vem o começo do livro. Para entender alguma coisa, nós não podemos ler o livro pelo meio, nem pelo fim dele, mas pelo começo dele. É assim como é a nossa vida, né? Às vezes passa um filme na nossa cabeça, não sei na sua, mas na minha cabeça passa um filme de o que eu vivi quando era criança, os momentos que eu vivi quando era criança, as palavras que as pessoas me falaram. Depois eu fui adolescente, as escolhas que eu fiz, com quem eu namorei, os erros que eu cometi, os erros que essa pessoa cometeu comigo, o que eu não perdoei, o que eu não perdoo, o que eu... passa um filme na minha cabeça. Às vezes eu sento aqui, às vezes eu tô num lugar e eu fico parada assim, pensando. Se eu tivesse feito a escolha certa na minha vida, que era servir a Deus, eu não tinha problemas assim. Talvez teria problemas, todo lugar tem problemas, mas não seria dessa forma, né? Nós estamos aqui, gente, tá escuro. Nós estamos aqui, eu acho que é no capítulo 21 do 5º livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é quando você abre a capa do livro e começa a ler ele. O 5º livro é 1, 2, 3, 4, 5. Você conta 5 livros, tá? Para você chegar nele. Capítulo 21. Você pode... Ah, tá. É capítulo 21 mesmo, gente. Versículo 1. Ah, não, vamos orar ao Senhor primeiro. Senhor Deus, pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Sabemos que não somos merecedores de nada. Sabemos a glória que o Senhor tem. Sabemos que o Senhor é o único Deus que tem todo o poder de fazer todas as coisas acontecerem. Senhor, primeiramente, tenha misericórdia, tenha compaixão e perdoa-nos pelos nossos pecados cometidos. Nós sabemos que não existe pecadinho e nem pecadão. Existe pecado. Existe deixar o Senhor triste. E eu fico muito triste de deixar o Senhor triste. Porque algumas vezes nós nos pegamos assim, fazendo coisas que o Senhor abomina, sem que o Senhor olha e pensa, poxa vida, de novo, Luciana, de novo. Senhor Deus, eu o glorifico, eu o exalto. Eu, Senhor, o Senhor é o único Deus, o Senhor é minha família, o Senhor é o único que me ama, o Senhor é o único que faz tudo por mim. Com o Senhor não tem decepção, o Senhor não tem problema. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, Senhor Javé, Senhor Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, tenha misericórdia da minha vida, da minha alma. Eu não sei o que o Senhor vai permitir que aconteça hoje, mas que o Senhor, por favor, eu clamo pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, abençoar o lar onde moramos, o teto onde moramos, cada objeto que está dentro dele, em nome de Jesus. Que as pessoas que entraram no nosso lar se sintam bem, se sintam em paz, saiam em paz, se sintam felizes. Que o Senhor coloque saúde, coloque alegria, coloque amor, porque o Senhor tem poder para fazer isso, porque o Senhor é poderoso. Senhor, perdoa se eu falei algo nessa oração que tenha ofendido, deixado o Senhor triste. Mas eu peço a tua misericórdia e louvo e engrandeço o nome do Senhor a todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ler aqui o capítulo 21, versículo 1. Moisés continua falando com o povo de Israel. Se alguém, no versículo 1 é capítulo, gente, 21 do 5º livro do Antigo Testamento, que chama Deuteronômio. Deuteronômio, eu vou esperar vocês, Deuteronômio para o vídeo,
e procura. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento, quando começa a Bíblia. Capítulo 21, 2:1, versículo 1. Se alguém for encontrado morto em algum campo da terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá como propriedade, e não souber quem o matou, ele está falando com o povo de Israel, não está falando comigo nem com você, não. Versículo 2. Seus anciãos e juízes devem sair e medir a distância entre o cadáver e as cidades ao redor do cadáver. Versículo 3. Então os anciãos da cidade que estiver mais próxima do cadáver devem pegar uma novilha do rebanho que nunca tenha sido usada para trabalhar e que nunca tenha puxado nada com o jugo. Versículo 4. E os anciãos daquela cidade devem levar a novilha para baixo a um vale em que corra água, que não tenha sido lavrado nem semeado, e devem quebrar a nuca da novilha ali no vale. É um ritual, né? Se encontrar uma pessoa morta no meio do caminho, não saber quem a matou, tem que ir na cidade próxima, aonde essa pessoa está morta, ninguém sabe quem a matou. Ele vai fazer um ritual, pegar uma novilha, aonde estiver o corpo, ele vai contar. Não, esse corpo está perto dessa cidade aqui. Então, nós vamos pegar uma novilha que nunca tenha feito nada. Uma novilha que não tenha nenhuma pintinha, nenhum problema. E levar até num vale, né? E quebrar a nuca dessa novilha, que é um ritual que Deus mandou fazer. No versículo 4. Versículo 5. E os sacerdotes, que são os filhos de Levi, da tribo de Levi, que são os levíticos, irão vir, porque Jeová, o seu Deus, escolheu os levitas, os filhos de Levi, da tribo de Israel, para servir a Deus, para proferir bênçãos em nome de Jeová. Os levíticos, que são os filhos de Levi, da tribo de Levi, descendentes de Israel, dirão como devem ser resolvidos todos os casos que envolvem violência. Versículo 6. Então todos os anciãos da cidade que estiver mais próxima do cadáver devem lavar as mãos por cima da novilha cuja nuca foi quebrada no vale, que Deus mandou. Versículo 7. E devem dizer: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram esse sangue ser derramado. Versículo 8. Não condene o teu povo Israel, que resgataste, ó Jeová, e não deixe que a culpa pelo sangue inocente permaneça entre o teu povo de Israel. Então, eles não terão culpa de sangue. Versículo 9. Assim, você eliminará do seu meio a culpa, que é o meio de quem? Meio do Israel, do povo de Israel, povo de Deus. Versículo 9. Assim você eliminará, cortará, não terá, do meio do povo de Israel a culpa pelo sangue inocente, fazendo o que é certo aos olhos de Jeová. Versículo 10. Caso você vá à guerra contra os seus inimigos, e Jeová, o seu Deus, os derrote para você, olha para você no versículo 10. Muito importante. Deus derrotava os inimigos do povo de Israel, que é o povo que ele escolheu para eles. Não era eles que derrotavam, era um Deus. Está no versículo 10 do capítulo 21 de Deuteronômio. Versículo 10. Caso você, Luciana, não, povo de Israel, vá à guerra
contra os seus inimigos, e Jeová, o seu Deus, os derrote para você, e você os leve cativos. Quem vai derrotar os inimigos do povo de Israel, que é o povo que Deus escolheu, é Deus. E Deus mandou o povo de Israel levar os inimigos dele como escravos. Versículo 11. E veja entre os cativos uma mulher bonita. Se sinta atraído a essa mulher bonita e queira tomar essa mulher bonita como esposa. Versículo 12. Então você pode trazer essa mulher bonita para casa. E essa mulher bonita deve raspar a cabeça e cortar as unhas. Versículo 13. Tirar a roupa de cativeiro e morar na sua casa. Essa mulher bonita chorará por seu pai, chorará por sua mãe, chorará por um mês inteiro. E depois você poderá ter relações sexuais com essa mulher bonita. Você se tornará o seu marido e ela se tornará a sua esposa. Versículo 14. Mas, sempre tem um mas, se você não se agradar dessa mulher, não achá-la bonita, deve deixar essa mulher ir para onde ela quiser. Mas não pode vender essa mulher por dinheiro e nem tratar essa mulher cruelmente, visto que você a humilhou. Versículo 15. Se um homem tiver 2 esposas, presta atenção, gente, do versículo 12, versículo 10 começa a falar sobre o que? Deus falou que se alguém for encontrado morto em algum campo da terra que Jeová, o seu Deus, lhe der como propriedade, e não souber quem o matou, versículo 2, seus anciãos e juízes devem sair e medir a distância entre o cadáver e as cidades ao redor do cadáver. Versículo 3, então os anciãos da cidade que estiver mais próxima do cadáver devem pegar uma novilha do rebanho que nunca tenha sido usada para trabalho e que nunca tenha puxado nada com o jugo. Versículo 4, e os anciãos daquela cidade devem levar a novilha para baixo a um vale em que corra a água, que não tenha sido lavrado nem semeado, e devem quebrar a nuca da novilha ali no vale. É o ritual que Deus mandou fazer. Versículo 5, e os sacerdotes levíticos virão, porque Jeová, o seu Deus, escolheu os da tribo de Levi para servir a Deus, para proferir bênçãos em nome de Jeová. Os anciãos da tribo de Levi dirão como devem ser resolvidos todos os casos em que envolve violência. Versículo 6. Então todos os anciãos da cidade que estiver mais próxima do cadáver devem lavar as mãos por cima da novilha, cuja nuca foi quebrada no vale. Versículo 7. E devem dizer: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram esse sangue ser derramado. Versículo 8. Não condenem o teu povo Israel, que resgataste, ó Jeová, e não deixe que a culpa pelo sangue inocente permaneça entre o teu povo Israel. Então eles, o povo de Israel, não terão culpa de sangue. Versículo 9. Assim você eliminará do seu meio a culpa pelo sangue inocente, fazendo o que é certo aos olhos de Jeová. Versículo 10. Caso você vá à guerra. Então tá, vamos começar do versículo 10. Caso o povo de Israel vá à guerra contra os inimigos de Israel, e Jeová, o seu Deus, os derrote para o povo de Israel, e o povo de Israel os leve, aquele povo cativo, leve preso. Versículo 11. E algum homem ali do povo de Israel veja entre aquele povo que leva preso, cativo, uma mulher bonita, e sinta atração por essa mulher bonita, e queira para ele tomá-la como esposa. Versículo 12. Então você, povo de Israel, pode trazer essa mulher bonita para casa. E essa mulher bonita deve raspar a cabeça e cortar as unhas. Versículo 13.
tirar a roupa do cativeiro, porque trouxeram ela cativa, presa, e morar na sua casa. Essa mulher bonita chorará por seu pai, é tipo um luto, chorará por sua mãe por um mês inteiro. E depois você poderá ter relações sexuais com ela. Você se tornará seu marido e ela se tornará sua esposa. Versículo 14. Mas se você não se agradar, não achá-la bonita, não se agradar dela, deve deixar essa mulher ir para onde ela quiser. Mas não pode vendê-la por dinheiro e nem tratar essa mulher que você não gostou dela cruelmente, visto que você a humilhou. Versículo 15. Se um homem tiver 2 esposas e amar uma mais do que a outra, e as 2 lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito, que é o primeiro filho, for da menos amada, versículo 16, então, no dia em que o homem der sua herança aos seus filhos, não lhe será permitido tratar como primogênito, primeiro filho, o filho da mais amada, em prejuízo do filho da mulher menos amada, que é de fato o primogênito. Versículo 17. Ele deve reconhecer como primogênito seu filho mais velho, o filho da menos amada, dando-lhe uma porção dupla de tudo o que ele tiver de bens materiais. Este é o primeiro fruto da sua faculdade reprodutiva, quer dizer, primeiro filho. Talvez ele tenha 2 esposas e ele ama menos a primeira esposa, aquela que teve o primeiro filho dele, o filho primeiro, primogênito. Então ele vai ter que dar para ele, né, uma herança, né, gente? Herança para menos amada, que ele foi o primeiro fruto da sua faculdade reprodutiva. O direito de primogênito pertence ao filho da mulher menos amada. Versículo 18. Se o homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu papai, nem obedece à sua mamãe, e eles tentaram corrigir o seu filho, mas o seu filho se recusa a ouvir o papai e a mamãe, versículo 19. Seu pai e sua mamãe devem pegar o seu filho rebelde e obstinado e levá-lo para fora aos anciãos no portão da cidade de Israel. Versículo 20. E dizer aos anciãos da cidade: olha, este nosso filho é obstinado, ele é rebelde. Devem apedrejá-lo, o seu filho, até a morte. Versículo 21 do capítulo 21 de Deuteronômio. Assim, elimine o mal do seu meio. Deus manda matar o filho. Deus manda matar o filho, no versículo 21 do capítulo 21 de Deuteronômio. E todo o Israel ouvirá a respeito disso e ficará com medo. Versículo 22. Se um homem cometer um pecado que mereça a sentença de morte e for morto, e você o pendurar no madeiro, versículo 23. Seu cadáver não deve ficar a noite toda no madeiro. Você deve se certificar de enterrá-lo naquele dia, pois quem é pendurado no madeiro é amaldiçoado por Deus. Você não deve tornar impura a terra que Jeová, seu Deus, lhe dá como herança, para você ver que Jesus foi pendurado no madeiro. Então, ele fala que quem é pendurado no madeiro é amaldiçoado por Deus, e ele permitiu que o filho dele, Jesus, fosse pendurado no madeiro. Então, gente, olha que incrível, que coisa. Vamos ver a Bíblia da Igreja Católica? Essa aqui é a Bíblia da Igreja Católica, ela é bem grande. Homicidas desconhecidos. Capítulo 21 do 5º livro do Antigo Testamento, que se chama Deuteronômio. Quando na terra, isso é Moisés falando com o povo o que Deus tinha falado para ele. Quando na terra cuja possessão te há de dar o Senhor teu Deus, encontra-se estendido no campo o cadáver de um homem assassinado sem que saiba quem o feriu.
Versículo 2: Virão teus anciãos e teus juízes e medirão a distância que separa o cadáver da cidade dos arredores do cadáver. Versículo 3: Os anciãos da cidade mais próxima, onde foi encontrada a vítima, tomarão uma novilha com a qual não se tem ainda trabalhado com ela e que não tem ainda levado julgo essa novilha. Versículo 4: Conduzirão a novilha a um vale banhado por um córrego, cujas águas nunca sequem, onde não haja nem cultura e nem sementeiras, e ali no córrego lhe quebrarão a nuca da novilha. É um ritual que Deus mandou fazer. Versículo 5: Chegaram em seguida os sacerdotes levíticos, porque foi a eles que o Senhor, teu Deus, escolheu para serem seus ministros, e os levíticos abençoarão em seu nome, nome de Deus, pois são eles, os levíticos, que julgam todo litígio e todo caso de ferimento. Versículo 6: Então todos os anciãos da cidade, encontrada mais próxima do cadáver, lavarão suas mãos sobre a novilha cuja nuca quebraram no vale. Versículo 7: E dirão estas palavras: Nossas mãos não derramaram este sangue, nem o viram sangue nos olhos, e nem viram os nossos olhos. Quem derramou o sangue, e quem fez isso, matou a pessoa. Versículo 8: O Senhor perdoai o vosso povo de Israel que resgatastes lá do Egito. Não lhe imputeis o sangue inocente. Assim será o homicídio expiado por eles. Versículo 9: E desse modo tirarás do meio de ti o sangue inocente, e farás o que é reto aos olhos do Senhor Deus. Situação dos cativos. Versículo 10: Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus entregar os seus inimigos em tuas mãos, se o fizer cativos, quer dizer, cativeiro, você prender eles. Versículo 11: E você vê entre eles uma mulher formosa, que é a mesma coisa de bonita, da qual te enamores, e a queira essa mulher formosa tomar por esposa. Versículo 12: Tu a conduzirás esta mulher à tua casa. Ela rapará os cabelos, cortará as unhas. Versículo 13: Deporá o vestido com que foi aprisionada, e permanecerá em tua casa, chorando o seu pai e sua mãe durante um mês. Depois disso, irás procurar essa mulher bonita, formosa, será seu marido, ela será tua mulher. Versículo 14: Se esta mulher formosa cessar de te agradar, não te agradar, tu a deixarás partir como lhe aprouver, mas não poderás vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, pois fizeste dela tua mulher. Direito de primogenitura. Versículo 15: Se um homem tiver duas mulheres, uma que ele ama, outra que ele desdenha, e lhe tiverem dado filhos as duas, tanto a que é amada como a que é desdenhada, tiver dado filho a eles, e se o filho desta última, a desdenhada, a que ele não ama tanto, for o filho primogênito, o filho que ele teve primeiro. Versículo 16: Esse homem, no dia em que repartir seus bens entre os seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da mulher que é amada, em detrimento do primogênito, filho da mulher desdenhada. Versículo 17: Mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher desprezada, dando-lhe uma porção dupla de todos os seus bens, porque esse filho é o primeiro fruto do seu vigor. É a ele que pertence o direito de primogenitura, de filho primeiro. Filhos incorrigíveis. Filhos incorrigíveis. Versículo 18 do capítulo 21 de Deuteronômio. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens do seu papai.
católica. Pega sua Bíblia aí, vai ler. Que não atenda às ordens do seu papai nem da sua mamãe, permanecendo insensível às suas correções. Versículo 19. Seu pai e sua mãe tomarão seu filho, levarão aos anciãos da cidade, à porta da localidade onde habitam. Versículo 20. E dirão aos anciãos: Este nosso filho é indócil, é rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na dissolução. Versículo 21. Então todos os homens da cidade o apedrejará o seu filho até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel, ao saber, será possuído de temor, de medo, para não fazer isso mais. Os cadáveres dos supliciados. Versículo 22. Quando um homem tiver cometido um crime que deve ser punido com a morte e foi executado por enforcamento numa árvore, lá fala madeiro. Versículo 23. O seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Jesus foi pendurado no madeiro. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança.